Deus abençoe. Bom dia, igreja. Que maravilha mais uma vez poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, nos reunindo aqui para cantar louvores ao nosso Senhor. Nesse dia especial, que maravilha de louvor nós cantamos. Eu não sei quem sentiu algo diferente, algo mais sincero, mais cheio, mais satisfatório, fulfilling, como a gente diz em inglês. Maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor hoje e para sempre. Talvez seja resultado dessa série sobre a doxologia. O que é que vocês acham? Quem tem sido abençoado por essa série sobre a doxologia? Eu também tenho nos ensinado algo muito importante. A doxologia, como nós aprendemos aqui, é uma forma especial de louvor. Como o pastor Léo explicou nas últimas semanas, na verdade, uma explosão de louvor que nasce no coração, nasce do reconhecimento de quem Deus é e, às vezes, também do que Ele faz, mas nem sempre, Ele faz e Ele continua fazendo, meus irmãos, nas nossas vidas algo maravilhoso. A coisa mais linda que Deus faz na nossa vida é nos transformar. Pessoas como éramos, Ele nos transformar e fazer no que hoje somos e ainda podemos ser para a honra e glória do Seu nome. Muitos dos seus feitos é interessante que nós não conseguimos entender completamente. E quando a gente não consegue entender, é muito mais difícil ainda a gente explicar, sim ou não? É muito difícil. E isso torna desses feitos ainda mais maravilhosos, mais impressionantes. Vejo o apóstolo Paulo, em Romanos 11:33, ele fala sobre essas verdades profundas. Ou melhor, em Romanos 11, ele vem falando até aquele ponto de verdades profundas, difíceis de entender com a mente limitada que nós temos, a mente humana. E ali naquele momento, em vez de se frustrar, ele responde com louvor. É o que nós lemos em Romanos 11, versículo 33. Ele diz algo assim, como a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Meus irmãos, ele se alegra com um Deus que é tão grande, um Deus tão grande, ter nos escolhido, ter escolhido se revelar a nós, tão pequeninos. Isso é pura graça e sempre para o nosso bem. Então essa é a maneira, meus irmãos, que nós devemos adorar. E me alegro muito hoje o que eu vi, o que eu presenciei, o que eu experimentei aqui na nossa igreja essa manhã. Um louvor sincero, um louvor puro, um louvor de entrega. Mas diante de tudo isso, nós nos deparamos com uma grande pergunta. Será que estamos adorando a Deus da maneira correta? Será que estamos adorando a Deus como Ele espera que nós adoremos? O pastor Léo explicou nos últimos 2 cultos, de maneira clara e reflexiva, a única maneira que eu, que você, que todo cristão deve responder a esse chamado de Deus. E ele disse, ou melhor, ele nos ensinou, nos lembrou que nós devemos louvar e adorar a Deus porque Ele é digno, por suas obras e por causa do Evangelho. Lembram disso? Ele também diz que nós devemos fazer isso por meio de canções e expressões corporais. Ele diz que por meio da entrega. E por último, semana passada, o Léo nos explicou, nos lembrou de que devemos louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade. E é justamente aqui onde ele concluiu a sua pregação que eu gostaria de começar a minha. Sobre essa parte, ou melhor, como parte dessa série da doxologia. Vamos orar mais uma vez? Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós aqui nos apresentamos mais uma vez, Senhor, rendendo-nos a Ti, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade. E eu peço, Senhor, uma unção especial, Pai amado, porque eu sei que eu dependo do Teu Espírito Santo, Senhor. Dependi na preparação dessa palavra, dependo, Senhor, do Teu Espírito Santo para pregá-la, dependo, Senhor, do Teu Espírito Santo para que meus irmãos possam entendê-la e recebê-la, Senhor. Portanto, eu te peço a unção, Senhor, que aqui cantamos mais cedo, Senhor, a unção de João Batista, Senhor, que eu venha aqui somente preparar o caminho, Senhor, para Ti, Senhor. Que
que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça e os meus irmãos, Senhor, em Cristo possam ser edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amados, se eu tivesse que dar um nome a essa mensagem de hoje, eu diria que era os adoradores que Deus procura. Mas eu creio que para a gente entender melhor esse tipo de adoração que Deus procura, é preciso que nós entendamos o que significa adorar. O que significa adorar? Eu digo isso porque frequentemente nós nos referimos ao louvor e à adoração como se fossem a mesma coisa. E eles não são, isso não é biblicamente correto. Então, o primeiro ponto dessa mensagem que eu queria compartilhar com vocês é que os adoradores que Deus busca, eles discernem, eles diferenciam a verdadeira adoração. Se nós louvamos achando que estamos adorando, nós podemos pensar que Ele fica satisfeito quando nós simplesmente cantamos. Devido a isso, meus irmãos, nós podemos pensar que quanto mais cantamos, mais satisfazemos a Deus. Então, se nós nos reunimos aqui todos os domingos e cantamos, pensando que estamos adorando a Deus, mas voltamos para as nossas casas e vivemos o resto da semana, e voltamos na semana que vem e fazemos isso mais e mais e mais, achando que estamos adorando a Deus, nos equivocamos, estamos enganados. Porque não há, por meio disso, mudança, não há, por meio disso, transformação. Então, a minha pergunta é, será que nós estamos, de fato, adorando a Deus? Será que nós estamos, de fato, adorando a Deus? Eu queria compartilhar um pouco dessa diferença com vocês essa manhã. A primeira vez que o ato de louvar aparece nas Escrituras está lá em Êxodos, capítulo 15, versículo 2. Se vocês tiverem a sua Bíblia aí comigo, puderem me acompanhar. Êxodos, capítulo 15, versículo 1 e 2. O contexto aqui é logo depois que Deus abre o Mar Vermelho e salva o povo de Israel. E ele diz assim: então Moisés e os israelitas cantavam este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Então aqui o povo canta com alegria por tudo o que Deus fez. Então esse louvor é uma resposta visível, falada, muitas vezes coletiva, em gratidão pela obra de Deus, pelo que Ele fez por nós. Já a primeira vez que o verbo adorar aparece nas Escrituras, se vocês podem ir um pouquinho mais atrás, em Gênesis, capítulo 22, versículo 5, e nessa ocasião vocês vão ver que não havia clima, não havia espaço para louvores, para música, para canções, para dança. Abraão está prestes a subir ao monte para sacrificar seu filho Isaque, tal como Deus havia ordenado. E ali Abraão diz o seguinte para os seus servos, ele diz: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos ali. Aí ele diz: depois de adorarmos, voltaremos. Então, adorar no hebraico, que vou tentar pronunciar aqui, diz shahar, e no grego proskuneo, significa prostrar-se, curvar-se, inclinar-se em reverência ao Senhor. É como uma demonstração profunda, meus irmãos, de respeito, de submissão, de entrega, de sacrifício. Então, submissão é reconhecer a soberania de Deus. Submissão é obedecer aos seus mandamentos e seguir os seus mandamentos, ou melhor, os seus ensinamentos. Isso é que é submissão. E entrega significa confiar completamente. É renunciar, meus irmãos, ao controle da nossa vida. É pedir ou aceitar que Deus guie os nossos passos, mesmo quando nós não podemos entender. Isso, meus irmãos, é entrega. Mas aí vem sacrifício. E o que vem a ser sacrifício? Meus irmãos, sacrifício envolve uma renúncia de algo valioso em prol de Deus ou em prol dos outros. E, pasme, essas entregas, elas podem ser algo material, como os nossos recursos, posses, mas ela também pode ser algo mais pessoal, como o nosso tempo, o nosso conforto e até mesmo a nossa própria vida. A entrega e o sacrifício, eles são complementares.
Veja que a entrega é a atitude interior de rendição a Deus, enquanto o sacrifício é a expressão dessa entrega. Então, a verdadeira entrega leva ao sacrifício, e o sacrifício demonstra a sinceridade dessa entrega. Então, sempre que eu reflito sobre essa passagem, meus irmãos, de Abraão, eu me impressiono não só com a sua fé, mas com a sua coragem, a sua entrega, a sua disposição de sacrificar aquilo que ele mais amava, por amor a Deus. Isso, para mim, é uma das maiores revelações de adoração refletida nas Escrituras. E eu sei que Deus não tinha um propósito, ou melhor, que Deus tinha um propósito para aquele pedido dele a Abraão. Eu sei que Deus não anda por aí pedindo a nenhum de nós que entregue os nossos filhos como sacrifício em holocausto. Mas você já parou para pensar o que você faria no lugar de Abraão? O que você faria se Deus te pedisse para entregar o teu filho ou a tua filha? O que você tem feito quando Deus te pede para entregar alguma coisa de um valor muito menor, insignificante comparado com a dimensão do que ele pediu para Abraão? Então, mais uma vez, eu sei que isso é algo que Deus foi preparando ele. Mas o que é que nos leva a realizar, o que é que leva homens e mulheres como nós, egoístas, egocêntricos, self-centered, pessoas que só pensam em elas mesmas, na maioria das vezes, o que é que leva pessoas como nós a realizar algo tão tremendo, tão impressionante? Esse é o segundo ponto da minha mensagem. É que os verdadeiros adoradores, ou os adoradores que Deus procura, meus irmãos, eles reconhecem que eles dependem do Espírito Santo de Deus. João 4, 23 e 24, se vocês puderem abrir comigo. João 4, versículo 23 e 24. Nós lemos essa palavra, esses versículos semana passada. O contexto é, mais uma vez, da mulher samaritana, que estava ali recolhendo água, e ali encontrou Jesus. E ali eles começam a falar, e ela se referindo ao lugar onde nós deveríamos adorar, e Jesus ali, ele apresenta algo para ela revelador. Ele diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, isso revela algo extraordinário. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, Ele deseja a minha, Ele deseja a sua, Ele deseja a nossa adoração. Mas ela tem que ser de acordo com os seus termos. A adoração que nós oferecemos ao Senhor, ou melhor, a adoração que Ele deseja, que Ele procura em nós, ela tem que ser de acordo com os termos que Deus estabeleceu na sua palavra. Deus não está procurando performances, Ele não está procurando rituais bonitos. Ele está à procura de pessoas verdadeiras, que aproximam-se dEle sem máscaras, com o coração contrito, com o coração quebrantado, cheias do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, sem o Espírito Santo ninguém consegue adorar a Deus. Se nós aqui cantamos, se nós levantamos as mãos, se nós dançamos e choramos nas nossas próprias forças, isso não passa de um ritual vazio, isso não passa de uma tradição, de um costume que foi desenvolvido no decorrer dos anos. Estou dizendo que isso foi o que aconteceu aqui essa manhã. Pelo contrário, o que aconteceu algo aqui essa manhã foi maravilhoso, pelo menos no meu coração, e eu creio no coração de muitos de vocês, que seja esse o padrão que nós estabelecemos de louvor a Deus, porque Ele é bom, Ele é digno de receber o nosso louvor, Ele é digno de receber a glória e a adoração. Amém? Em Levíticos 2, 1 e 2, se vocês puderem me acompanhar, em Levíticos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Aqui Deus pintou um quadro de adoração verdadeira, através das ofertas. E vamos ver o que é que ele diz. Ele diz: quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereal, ela será da melhor
farinha. Nela derramará óleo e porá incenso, e levará aos filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote apanhará um punhado de farinha, do óleo e de todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Meus irmãos, aqui ele fala da melhor farinha. Deus quer de nós o melhor dos dons, dos talentos, dos recursos que Ele mesmo nos deu. Deus não quer a sobra. Quando a gente fala do mel, ou melhor, o óleo é um símbolo, no Antigo Testamento é um símbolo do Espírito Santo. Portanto, a adoração sem o Espírito Santo, ela é seca, mas com Ele, ela é viva e ela é aceitável ao Senhor. Aí vem o incenso. Veja que coisa maravilhosa. O incenso ele era feito no Antigo Testamento, ele era feito principalmente de resinas aromáticas de árvores ou de plantas, como o olíbano e da mirra, além de outros ingredientes como a cântora, como a canela e o calmo. Então vocês podem imaginar a essência, esse aroma agradável que surgia quando esse incenso ele era queimado. Mas por si só esse incenso não tinha beleza nenhuma. Mas quando ele era lançado ao fogo, quando ele era queimado, ele gerava um aroma doce, um aroma agradável, suave, que subia ao nariz do Senhor. E ele se agradava daquele cheiro. Mas é curioso, se vocês andarem um pouquinho mais na frente. No versículo 11, Deus diz, através de Moisés, ele diz: nenhuma oferta de cereal trazida ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo dedicada ao Senhor. É engraçado, quem gosta de mel? Melzinho no cereal é uma beleza, não é não? Num wafflezinho daquele é outra maravilha. O mel é bom, o mel é doce, o mel é bonito. Quando você pega o mel selvagem, é uma cor distinta. A gente até acha bonito quando alguém tem olhos cor de mel, sim ou não? É bonito. O mel, além de bonito, além de atraente, ele é doce. Ele serve de tempero para muitas coisas. Mas vejam só, quando o mel ele é queimado, quando ele passa pelo fogo, ele se torna escuro. Ele perde aquele doce e ele se torna amargo. Ele fica escuro e ele gera um cheiro mau. Que tipo de adoração, meus irmãos, estamos oferecendo ao Senhor? Estamos oferecendo aquela adoração que, por si só, é simples, mas ela é sincera, ela vem de um coração contrito, quebrantado, que quando passa pela prova do fogo, ele gera um aroma suave, agradável ao Senhor? Ou estamos oferecendo ao Senhor palavras doces, bonitas, mas quando passa pela prova do fogo, fica amarga, escura, fedorenta? Que tipo de adoração, meus irmãos, estamos oferecendo ao Senhor? Em 1 Coríntios 6, 16 e 17, o apóstolo Paulo pinta mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 6, 16 e 17. Ele pinta mais uma vez aqui um quadro ainda mais vívido de como devemos adorar a Deus. E ele diz o seguinte: vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta é um só corpo com ela? Pois está escrito, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Meus irmãos, ele nos mostra que há dois tipos de união. Há uma união física e há uma união espiritual. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. E é isso que nos une a Deus, é essa união que nos permite adorá-lo de forma verdadeira. Eu não sei quantos aqui já foram cheios do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo se move dentro de você, você adora de uma maneira diferente. Você tem mais capacidade, digamos assim, de adorá-lo.
em espírito e em verdade. Isso não faz de você do grupo de elite espiritual. Don't get me wrong, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é algo diferente. Nós adoramos de maneira mais profunda, de uma maneira que nós não só rendemos tudo aquilo que nós temos, entregamos tudo aquilo que nós temos, mas também recebemos tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Portanto, saímos daqui renovados, saímos daqui cheios, ainda mais cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, então, adorar em verdade é viver uma vida de coerência, é viver uma vida de sinceridade e de entrega. Não é sobre parecer espiritual, mas ser verdadeiro diante de Deus. Mesmo com falhas, mesmo com fraquezas, mesmo com as nossas mazelas, nós nos apresentamos a Deus com o coração disposto. Então, adorar, meus irmãos, é viver de um jeito que mostra que Deus está no centro. Deus é o centro das nossas vidas. É quando eu e você escolhemos obedecer a Deus mesmo sem entendê-lo. É quando eu e você preferimos agradar a Deus mesmo que ninguém esteja vendo. É quando nós dizemos não ao pecado, porque queremos honrar a Deus, não só com o nosso corpo, mas com a nossa mente e com o nosso coração. Isso, meus irmãos, é adorar a Deus. Quando nós decidimos adorar a Deus desta maneira, vem o ponto número 3 dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então aqui a gente já falou que os verdadeiros adoradores, eles discernem a verdadeira adoração. Falamos também que eles reconhecem que depende do Espírito Santo. Então o terceiro ponto é que adoradores, eles têm as suas vidas transformadas. As nossas vidas são transformadas quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Em Romanos 12, a partir do versículo 1 até o 8, Paulo, mais uma vez, ele revela um roteiro prático para a minha vida, para a sua vida de adoração. Uma adoração transformada. Honrando a Deus com a entrega, com o serviço e com o amor. Meus irmãos, esses são componentes da verdadeira adoração em espírito e em verdade. Não tem como fazer sem eles. O versículo 1, se você puder me acompanhar, Romanos 12, o versículo 1, a gente vai breakdown, vai falar um pouquinho de cada um deles aqui. Versículo 1, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Meus irmãos, portanto, quando a gente olha, gramaticalmente falando, quando a gente olha o portanto, é uma continuação de tudo aquilo que ele falou até aquele ponto. Então, até o ponto do primeiro versículo do capítulo 12, desde o 1 até o 12, ou melhor, até o final do 11, ele diz assim, tudo isso, portanto, por causa dessas coisas, né? Ele diz, Paulo não dá uma ordem arbitrária, ele diz assim, diante de todo, o que ele está querendo dizer, diante de toda a graça que Deus tem derramado sobre a vida de vocês, esta é a resposta apropriada. É que nós nos ofereçamos como sacrifício vivo. Aí ele explica, ou melhor, a gente pode entender o que é que quer dizer um sacrifício vivo. É diferente daquele sacrifício vivo do Antigo Testamento. A gente já não está mais matando um animal no altar, mas se trata de mim e de você, vivos, mas entregues e dedicados a Deus. Significa oferecer o nosso tempo, os nossos talentos, oferecer a nossa energia e até mesmo os nossos pensamentos e emoções a Deus. É sobre viver uma vida, meus irmãos, onde cada decisão é tomada com Deus em mente. A nossa cultura, ela grita assim, viva para si mesmo. Lute pelos seus objetivos, lute pelos seus sonhos. Mas Paulo está explicando que o sacrifício vivo é algo diferente. Ele diz que é sobre escolher o perdão em vez da vingança, a generosidade em vez da ganância e a humildade em vez do orgulho. Meus irmãos, o nosso culto racional é a única resposta lógica à extraordinária revelação de Deus. Nosso culto racional é a única forma que nós devemos adorar a Deus. Então a adoração ela não é apenas cantar louvores no domingo, ela é um estilo de vida. É algo que nós fazemos 24 horas ao dia, 7 dias na semana, 365 dias, ou 66 por ano. Isso é que Deus
deseja de nós. Se lermos no versículo 2, ele continua dizendo assim: não se amoldem aos padrões do mundo, mas sejam transformados, ou transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que vem a ser tudo isso? Aqui Paulo dá uma mudança de marcha aqui, né? Ele changes the shift, né? Ele muda aqui para levar para algo onde verdadeiramente somos transformados. Ele nos leva para a batalha da mente, porque é na nossa mente, meus irmãos, onde tudo começa, onde tudo termina. Ele diz ali o seguinte, que essa mente é onde essa batalha pela transformação ela é travada. Quantos pensamentos nós recebemos no decorrer do dia que são contra aquilo que Deus planeja, que Deus deseja para a nossa vida, contra o seu propósito. Então, não se amoldem, significa ser moldado pelos padrões do mundo. Existe uma pressão, meus irmãos, para que nós nos pareçamos perfeitos. Na mídia social, a gente olha, ninguém posta, né, as suas mazelas, ninguém mostra aquilo que passamos. E aqui eu não sei se vocês, quem sabe, aqui no nosso meio existe alguém que não passe nenhuma dificuldade, zero. Tudo é sempre beleza, tudo sempre na boa. Mas lá em casa não é. Lá em casa não é, não. Mas a gente tem a tendência de mostrar na mídia social tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que é bom. E it's ok, não faz mal a gente mostrar aquilo que é bom. Mas a gente precisa reconhecer que tanto aquilo que é bom, quanto aquilo que não é tão bom, pode glorificar o nome do Senhor. Então, não simplesmente vivamos de aparência, né? Essa pressão ela pode ser perfeita nas redes sociais, porque ela busca por bens materiais e a glorificação da autopromoção. Todas essas coisas são pensamentos ou coisas que geram na nossa vida pensamentos contrários àquilo que Deus quer para nós. Então, ele diz, transformem-se, sejam transformados pela renovação da sua mente. Então, essa transformação, meus irmãos, é como uma metamorfose, é uma coisa radical. Todo mundo já viu como, ou num vídeo, ou até mesmo em pessoa, já viu como é uma metamorfose de uma lagarta para se tornar uma borboleta? Sim ou não? É uma transformação radical. É uma que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ela passa por um processo, e esse processo não pode ser acelerado. Se ele for acelerado, ele traz danos para aquela borboleta, talvez ela nem sobreviva. Então, a gente não pode fugir dos processos, a gente precisa ter a nossa mente renovada. Quando essas lutas vêm, quando esses pensamentos vêm, a gente precisa mudar de marcha, como Paulo fez. A gente precisa trazer pensamentos, a gente precisa trazer palavras bíblicas nas nossas vidas para sufocar esses pensamentos. E é isso que Paulo está se referindo, a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Mas essa transformação ela é interna, ela é uma obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu digo que nós não podemos adorar a Deus sem o Espírito Santo. Então, como é que nós renovamos? Como é que nós renovamos as nossas mentes? Exato, é substituindo as mentiras pelas verdades de Deus. Daniel, todo mundo lembra de Daniel, profeta Daniel? Um exemplo de alguém que resistiu à conformidade, ele discerniu a vontade de Deus através de uma vida renovada. A maioria de vocês lembra, por razão de tempo, não vou me estender aqui, mas todos lembram que Daniel era um dos nobres. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele venceu eles, ele levou com eles, ele desejou levar com eles homens fortes e inteligentes. Daniel era um deles. Mas na Bíblia, 3 deles mais foram mencionados. Eu sempre me confundo com os seus nomes, mas acho que é Ananias, Misael e Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu queria o nome original deles, né? Antes deles serem, de certa maneira, influenciados, que não foram, na verdade, mas eles tentaram de toda maneira, até dando a eles uma nova identidade. Mas eles foram fiéis, eles não cederam. Eles ofereceram a ele as comidas do rei, eles ofereceram a eles o vinho. E Daniel disse, não, thank you. O que eu quero é somente água e legumes. Me dê isso e me observe por 10 dias para ver como eu estarei. E diz a palavra que depois de 10 dias ele parecia mais forte, mais saudável do que todos os outros que comeram da comida do rei e beberam do vinho do rei. Meus irmãos, isso mostra que Deus ele honra
aqueles que o obedecem, aqueles que se entregam, aqueles que se submetem à sua vontade. Mas honra, ou melhor, a entrega e a coragem, elas vão mão a mão, elas andam de mão dadas. Muitas vezes, para a gente entregar, a gente precisa ter coragem para fazer aquilo que vai contra o nosso conforto, vai contra a pressão externa, vai contra os caminhos, os moldes do mundo. Então, a minha pergunta para você, o que é que você está plantando no jardim da sua mente? O que é que você está pensando? Em que você está meditando? A palavra diz que naquilo que a gente pensa, né, parafraseando, é aquilo que a gente se torna. O que é que você está pensando? O que é que você está permitindo ser cultivado na sua mente? São pensamentos de esperança, pensamentos de paz e de justiça? Ou está deixando ervas daninhas do medo, da inveja, criarem raízes na sua mente? Meus irmãos, toda palavra que a gente prega, ela precisa ter uma aplicação, sim ou não? Porque a gente não vem simplesmente para o conhecimento, a gente vem para o conhecimento e para a aplicação da palavra de Deus, porque é a aplicação da palavra de Deus que vai nos transformar, sim ou não? Então, qual seria a aplicação, Dani, dessa palavra que nós estamos vendo aqui? A transformação é a seguinte, meus irmãos. À medida que nós estamos sendo transformados, que é esse ponto que eu acabei de cobrir, à medida que nós estamos sendo transformados, não quando nós já estivermos completamente transformados, nós adoramos a Deus com os nossos dons, nós adoramos a Deus com os nossos talentos. Paulo nos ensina em Romanos 12, um pouquinho mais na frente, do 3 ao 5, ele nos ensina como nós devemos adorar a Deus com os nossos dons. Como fazer isso com humildade dentro da igreja que ele escolheu como o corpo de Cristo. Vamos ler comigo? Romanos 12, na continuação, do 3 ao 8. Perdão, do 3 ao 5. Ele diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo além do que convém, mas use de bom senso, medindo-se segundo a fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem o corpo com muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos. Formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então aqui Paulo ele apela para o nosso bom senso. Ele diz que ele não está nos dizendo assim, ele não está nos dizendo que para pensar menos de nós mesmos, mas para pensarmos de maneira correta. Nem menos, nem mais, mas da maneira correta. Quando eu e você reconhecemos, meus irmãos, que todos os nossos dons, todos os nossos talentos, todos os nossos recursos, eles vêm de Deus, nós respondemos com gratidão e não com orgulho. Paulo usa aqui uma metáfora, ele diz assim: como um corpo físico precisa de todas as partes para funcionar corretamente, a igreja precisa de cada um dos membros, ela precisa que cada um dos membros contribua com a sua parte. Cada papel, meus irmãos, ele é valioso, não importa quão pequeno ele é. Às vezes a gente pensa que nós não temos nada para oferecer. A gente vê isso muitas vezes nas igrejas nos lares, onde todos temos a oportunidade de oferecer algo. E muitas vezes a gente olha para um irmão ou para uma irmã e a gente sabe o quão preciosos eles são. A gente sabe, tem observado a obra que Deus tem feito na vida delas. Em algumas ocasiões nós conhecemos o seu testemunho, mas elas são tímidas, elas ficam ali caladinhas porque elas acham, eles, que não tem nada para oferecer. Mas a palavra de Deus diz que cada um de nós temos um dom, um talento que é usado, ou deve ser usado para a edificação do corpo. Então não segure aquilo que Deus entregou para vocês, pelo contrário, entregue e observe como isso vai ser multiplicado se nós entregarmos a mão do Senhor. Então isso é um desafio ao nosso individualismo, aquilo que a cultura nos influencia ou tenta nos influenciar a fazer. A nossa cultura enfatiza a independência e a autoconfiança, mas a Bíblia nos chama a interdependência, nos chama a confiar uns nos outros e trabalhar juntos, meus irmãos. Tem um som muito popular, não vou replicar, não faço igual ao Léo. Mas imaginem, se vocês puderem por um momento fecharem os olhos e imaginarem comigo. Imaginem comigo uma igreja, meus irmãos, onde todos celebrariam, onde todos celebram
os dons dos outros sem inveja, sem desejar ter o dom que aquele irmão tem ou que aquela irmã tem. Imagine uma igreja onde todos servem com alegria sem buscar reconhecimento. Imagine, meus irmãos, uma igreja onde todos estão dispostos a admitir quando eles estão errados, sem levantar a guarda, sem tentar justificar. Imagine, meus irmãos, uma igreja onde tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Oh, Jesus, que igreja maravilhosa. Que igreja maravilhosa, meus irmãos. Mas isso requer, meus amados, uma humildade. E a humildade, ela flui de um coração sincero, ela flui de um coração transformado pela misericórdia de Deus. É quando nós entendemos que Deus usou de misericórdia sobre as nossas vidas, ou seja, Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos, mas Ele nos deu graça, que é aquele favor imerecido. Então, quando nós reconhecemos que Deus foi misericordioso com os outros, nós devemos, é o que nós temos que fazer, é sermos misericordiosos com os outros, não omissos, mas misericordiosos. Em Romanos 12, 6 a 8, ele continua, e ele diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Meus irmãos, Deus equipa o corpo de Cristo. Deus equipa cada um de nós com a verdade, com a variedade de dons. E essa variedade de dons, ela é essencial para a saúde e o crescimento da igreja. Cada parte tem uma função diferente, mas todas são necessárias. Então, quais são os dons, meus irmãos, que você percebe na igreja, no seu irmão, na sua irmã? Quais são os dons que você percebe na sua vida? Quais, ou como esses dons se complementam? Vocês já pararam para observar isso? Aqui a gente tem um culto, que dura aqui talvez 2 horas ao todo, mas houve todo um processo, e várias mãos tocaram, digamos assim, nesse culto, para que a gente possa estar aqui pregando a mensagem para vocês, vocês possam estar aí sentados, recebendo essa pregação, essa mensagem. Existiram irmãos que vieram aqui talvez na sexta-feira para lavar isso aqui, limpar isso aqui, deixar ele todo cheiroso, todo bonito. Isso é um dom, é o dom de servir. Existiram irmãos, ou há irmãos que se reúnem antes da pregação aqui para estarem ali intercedendo por nós, orando por nós. Há irmãos que vêm aqui na sexta-feira ou no domingo, se encontram mais cedo, para praticarem aquilo que eles vão cantar, aquilo que eles vão tocar, para louvar. Isso é dom, meus irmãos, é entrega, é sacrifício. Antes da gente pregar, a gente prepara aquilo ali. Há um tempo de dedicação, de rendição a Deus, para que o Espírito Santo, a gente se conecte com Ele e ali a gente possa gerar aquilo. Então, todos os dons, eles são importantes. Não é só quem está aqui na frente pregando, não é só quem está louvando. É o irmão ali no som, é o irmão que vem aqui limpar, é o irmão que está trabalhando ali durante a semana, muitas vezes nem aparece. Todo dom, meus irmãos, ele é bom e ele serve para a edificação do corpo. Mas não basta simplesmente reconhecermos os nossos dons. Devemos usá-los ativamente para servir aos outros e a glorificar o nome do Senhor. Essa é a razão principal, nunca esqueça disso. Então, a profecia, meus irmãos, nem sempre ela tem a ver com o futuro. A gente pensa que profecia é prever o futuro, porque a gente lê, as profecias vão se cumprindo, mas ela nem sempre é prever o futuro. Ela, muitas vezes, meus irmãos, ela tem a ver com falar a verdade de Deus. Ela tem a ver a falar a verdade de Deus com clareza, com amor, mas com coragem, de acordo com a nossa fé. Quando a gente fala de serviço, meus irmãos, é servir aos outros com dedicação, mas sem esperar nada em troca. É simplesmente pela bondade, é refletir o caráter de Cristo. Quando a gente fala de ensinar a palavra, a gente fala de ensinar a palavra de Deus de forma que ela traga compreensão e transformação. A única maneira que nós somos transformados é quando há confronto. Se a palavra de Deus não nos confronta, é porque nós cremos que estamos bem aonde estamos. Então não se espantem quando alguém vem e ministra uma palavra que confronta ao seu coração. Alguém vem e ele prega uma palavra que é forte. Talvez eles estejam ali praticando o dom da profecia, falando a palavra com clareza, mas com coragem, apontando algo na sua vida ou na minha,
que precisa ser mudado, precisa ser transformado. Então, o ensino não é simplesmente pregar, não é simplesmente instruir vocês, mas é de ajudá-los com uma palavra que seja clara, mas que lhes ajude a ser transformados. Então, encorajamento. Encorajar é você encorajar com dedicação. Contribuição, a gente falou aqui um pouco mais cedo, você contribuir generosamente, não só financeiramente, meus irmãos. A gente sempre, muitas vezes, associa a generosidade com o dinheiro, com os recursos materiais, mas ser generoso no seu tempo, ser generoso com os seus talentos, ser generoso de várias outras formas. A igreja precisa, sim, de recursos financeiros, isso aí é uma realidade, porque tudo aqui que vocês veem não vem de graça, no sentido de que não custa nada. Tem um custo. As inversões, o que vocês oferecem de dízimos e ofertas, eles servem para cobrir essas despesas e nos oferecer esse conforto que nós temos aqui. Mas a generosidade também, ela envolve muitas outras coisas. Se vocês não têm recursos para oferecer, ofereçam o seu tempo, ofereçam a sua vida, como a gente tem falado aqui, como sacrifício vivo. Deixe Deus te usar. E veja como Ele vai transformar a sua vida, como Ele vai transformar a igreja, como Ele vai transformar a nossa comunidade, a nossa família. Amém? Aí vem liderança, meus irmãos. Liderar com liderança, com zelo, sem manipulação. Muitas vezes, na nossa caminhada, somos colocados em posições de liderança e, às vezes, não entendemos exatamente como funciona a liderança. E temos a tendência equivocada de trazer as pessoas para nós e querer carregar elas para onde a gente vai, ensinando que para onde eu for você precisa ir. Mas a liderança vai muito além disso, meus irmãos. O nosso dever, a nossa obrigação como líderes, a sua obrigação como líder, é de liderar as pessoas a Cristo. Não é de absorver toda aquela responsabilidade de querer ser Cristo na vida delas, de querer fazer as coisas que cabe a Cristo fazer, cabe ao Espírito Santo de Deus fazer. Então, sejamos líderes com zelo, líderes que não manipulam, sejamos líderes que apontam para o caminho que é Jesus Cristo. Amém? E por último, meus irmãos, vem a misericórdia. É mostrar misericórdia com alegria. Então, a minha pergunta para você é: qual desses dons você sente que Deus te chamou a desenvolver? Porque Ele chamou você a desenvolver um desses dons, pelo menos um. Qual deles você acha que você precisa desenvolver? Como é que você pode começar a usar esses dons mais ativamente nas suas vidas, aqui na nossa igreja? 1 Coríntios 12, 21, ele reitera isso. Ele diz assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então, usar nossos dons com humildade, reconhecendo que eles vêm de Deus e que nós somos interdependentes uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nenhum dom ele é mais importante do que o outro. Todos os dons eles são valiosos, eles são necessários. Eu preciso de você. Eu preciso de vocês. Eu sei que vocês precisam de mim em alguma área, em algum momento das suas vidas. E é assim que deve ser. Somos interdependentes. Fred e a Roberta mencionaram no início que a igreja no lar é onde nós aprendemos a desenvolver a independência, ou melhor, a dependência, a vencer a independência. Ou seja, aprendemos a ser dependentes de Deus e dos irmãos. Isso é um fato, é uma realidade nas nossas vidas. Mas aí ele nos alerta contra o orgulho e contra a inveja, que podem nos impedir de usar os nossos dons de maneira plena, de maneira transformadora. Então, meus irmãos, relembremos a importância da comunidade. Precisamos uns dos outros para crescer e para servir de maneira eficaz. Então, como podemos criar uma cultura de reconhecimento e de valorização dos dons uns dos outros na igreja? Como é que a gente pode desenvolver essa cultura onde nós reconhecemos os dons dos irmãos, mas nós valoramos esses dons e não nos invejamos? Tem um exemplo de um menino na Bíblia, todos conhecem ali, está em todos os evangelhos, não lembro o endereço exatamente, mas é a multiplicação dos pães, onde Jesus acaba de pregar ali para uma multidão, e os discípulos chegam para ele: Senhor, o Senhor devia mandar eles embora para eles comerem alguma coisa. E Jesus diz: por que vocês não dão a ele?
E ele disse, está louco, é a quantidade de pessoas que tem aqui. Isso custaria, sei lá, 200 denários para oferecer comida para todas essas pessoas. Aí eles estão caminhando ali, vem um menino que tem 2 peixinhos e 5 pães. E ele diz, tudo que eu tenho são esses 2 peixes e esses 5 pães. E ali ele entrega. Quando ele entrega, a gente vê que aquela coisa se multiplica de maneira tão grandiosa que todas aquelas pessoas, mais de 5.000 pessoas ali, comeram, se fartaram e ainda sobraram 12 cestos de pães para ele. Meus irmãos, assim como o menino, nós podemos sentir que os nossos dons, eles são pequenos, eles são insignificantes. Mas quando a gente entrega aquilo ali completamente ao Senhor, o Senhor vai multiplicar, porque Ele vai usar aquilo ali para o propósito que Ele determinou, desde quando eu e você fomos criados. Então não nos escondamos, não limitemos aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas para o bem comum da igreja. Ofereçamos os nossos dons a Deus, confiando que Ele os usará para os seus propósitos. Então, como é que a gente conclui isso aqui, meus irmãos? Eu concluo da seguinte forma: que a verdadeira adoração, ela transcende meros rituais e cânticos. Ela se manifesta no discernimento da verdade bíblica, na dependência do Espírito Santo e na transformação contínua das nossas vidas. À semelhança de Paulo, por exemplo, que mesmo em meio aos sofrimentos, ele louvava a Deus, lá na prisão, lembram lá em Atos, capítulo 16, onde Paulo e Silas, depois de apanharem, são presos, e ali eles começam a louvar a Deus, eles começam a louvá-lo, a render-lhe graças, e algo maravilhoso aconteceu ali. Talvez como Maria Madalena, como foi pregado aqui na semana passada, que ungiu os pés de Jesus com perfume precioso, demonstrando ali amor e entrega. Meus irmãos, que a nossa adoração ela seja um reflexo de um coração rendido, de uma vida transformada e de dons oferecidos com alegria e humildade. Que cada um de nós, capacitado pelo Espírito Santo, use seus dons e talentos para edificar a igreja, para servir ao próximo e glorificar o nome do Senhor. Que eu e vocês busquemos viver cada dia uma vida de adoração constante, em espírito e em verdade. E eu fecho com mais uma passagem, a pessoa mais importante de toda essa conversa que nós temos aqui. E se os meus irmãos do louvor quiserem passar aqui para a gente louvar, uma vez mais antes de sair, a gente lê sobre aquela passagem lá de Jesus, onde Jesus no jardim de Getsemane, todos conhecem, onde ele, aquele momento de angústia, de aflição, ele chega a suar sangue no jardim de Getsemane. Ciente do que estava prestes a acontecer, não o medo do sofrimento, mas da separação de Deus por conta dos nossos pecados que estavam recaindo sobre ele. Ele ora assim, dizendo que, Senhor, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele assim, ele demonstra uma entrega total à vontade do Pai. Esse sacrifício supremo de Jesus, ele pavimentou o caminho para nós. Ele pavilhou o caminho de reconciliação da gente com Deus. E essa é a única resposta apropriada, meus irmãos, é que nós nos entreguemos completamente a Ele. Mas não apenas com palavras, mas com toda a nossa vida, com todas as nossas vontades, as nossas ações, vivendo uma vida em obediência. E é isso, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Que a gente reconheça que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem do Senhor. Pasme, até as coisas que nós desejamos, em parte, vem do Senhor. A palavra diz que dele vem o sim e o amém. Mas a gente precisa discernir
quais são essas coisas que Deus coloca no nosso coração. Seria para glorificar o nome dEle? Se for, abracemos-nas lá. Permitamos que elas sejam vividas, mas de maneira que glorifique o nome do Senhor. Que a gente se renda a Ele, permita que Ele nos use para o seu propósito. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nome que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Obrigado, meu Deus, por ter sido tão bom conosco. Obrigado, Senhor, por permitir muitas vezes que nós passemos por vales, que nós passemos por processos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando passamos por essas lutas, Senhor, por essas tentações que muitas vezes nos levam a querer desistir, Senhor, por o Senhor sempre nos dar um escape, por o Senhor nos dar o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos ajuda durante essas tribulações, Senhor. Nos consola, nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Obrigado, Senhor, pela família de Cristo, Senhor, que o Senhor nos inseriu, Senhor. Obrigado, Senhor, por haver-nos chamado das trevas, Senhor, para a Tua maravilhosa luz. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, Te adoramos por quem Tu és, Senhor, não só pelo que Tu fazes por nós. Senhor, Te pedimos que nos ajuda, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a Te adorar da maneira que Te agrada. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida constante, Senhor, na Tua presença, de entrega, de rendição, de sacrifício, Senhor. Está um espírito de alegria, Pai, de paz em meio à tribulação. Nos dá direção, Senhor. Revela-nos, Senhor, os Teus planos para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a Te desejar conhecer cada dia mais, a sermos transformados pela renovação das nossas mentes. Sê conosco, Espírito Santo. Nos ajuda a aplicar, Senhor, esses princípios, essas verdades que temos aprendido, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Mais uma vez te cantamos, Senhor, cânticos de gratidão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.